Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana Cardoso da Costa. Eu sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Parasitária e a minha pesquisa é realizada no Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz, Rio de Janeiro. Bom, hoje eu vou apresentar um seminário que faz parte da reunião interna do nosso laboratório e o artigo que eu escolhi fala sobre a amônia e cores como atrativos para ródinos prolixos. Os triatomíneos são insetos de vetores, transmissores do agente etiológico Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Vale destacar que não existe vacina ou cura definitiva para essa enfermidade, portanto, o controle do vetor é a melhor estratégia para diminuir a incidência de casos. Os triatomíneos são considerados hematófagos, entretanto, alguns comportamentos alimentares secundários já foram descritos nesses insetos, como a cleptohematofagia, hemolinfagia e ou alimentação açucarada. As plantas emitem voláteis que afetam o comportamento e a fisiologia dos triatomíneos. Entretanto, os voláteis dos animais ganharam mais atenção. O hálito, a pele, o suor, a urina e os excrementos dos animais emitem odores contendo uma enorme quantidade de moléculas voláteis. Só na pele humana, mais de 300 diferentes substâncias já foram identificadas, incluindo ácidos graxos de cadeia longa e curta, aldeídos, álcools, aminas, acetatos e cetonas. Alguns desses compostos induzem respostas eletrofisiológicas e comportamentais nesses insetos. Entre os voláteis que mais efetivamente atraem triatomíneos estão o CO2, ácido isobutírico, amônia, dimetilamina e etilamina, bem como misturas de CO2 mais amônia e CO2 mais ácido graxo de cadeia curta mais ácido lático. Entre estes, o CO2 e a amônia são provavelmente as moléculas que provocam o maior nível de atração. Embora seja economicamente e tecnologicamente caro incorporar CO2 em uma armadilha de triatomíneos, é relativamente econômico e fácil incluir a amônia como isca. Além disso, a amônia ela provoca respostas eletrofisiológicas em triatoma infestans, ródinos prolixos, triatoma maculata e atrai triatoma infestas e ródinos prolixos. Até o momento, a amônia ela só foi combinada com outros odores e nenhum estudo foi realizado para elucidar se as pistas visuais poderiam interagir com o efeito atraente da amônia. A visão é muito importante para os triatomíneos, que têm hábitos crepusculares noturnos. E foram feitas observações de que as luzes em ambientes urbanos e rurais induzem a sua entrada nos domicílios humanos. No entanto, pouco se sabe sobre quais cores são mais atraentes para os triatomíneos ou sobre os efeitos comportamentais da combinação de visão e olfato, algo que já é bem descrito para os besouros, por exemplo. Então, nesse estudo, eles avaliaram as preferências dos triatomíneos por uma série de LEDs coloridos em condições de laboratório. Em seguida, eles combinaram algumas dessas luzes coloridas com amônia, para avaliar o efeito que tal estimulação bimodal poderia ter sobre ródinos prolixos. Agora, falando sobre a metodologia do trabalho, eles utilizaram ninfas de quinto instar de ródinos prolixos. Esses insetos foram alimentados 2 vezes por mês em galinhas e galos. Foram mantidos com temperatura e umidade controlada. As ninfas ficaram em jejum entre 2 e 6 semanas e cada inseto ele foi utilizado apenas uma vez para evitar viés de aprendizagem. Um fotoolfatômetro de dupla escolha em Y foi usado para realizar experimentos comportamentais em uma sala que é o que está mostrando a figura 1. O aparelho é um tubo cilíndrico de vidro composto por uma extensão frontal e 2 posteriores em um ângulo de 90 graus. Uma corrente de ar filtrada por carvão ativado se divide em 2 e envia odores de uma garrafa de vidro
e ar limpo, que é a garrafa de vidro controle, através de tubos conectado ao tubo Y. A corrente de ar, então, passa primeiro pelas extensões posteriores do vidro e ambas as correntes atingem a extensão frontal, onde o inseto começa a sua caminhada. Nas extremidades da bifurcação do tubo em Y foram oferecidas luzes de LED, e os eixos ópticos dos feixes de luz foram direcionados ao longo do eixo central de cada extensão posterior do tubo em Y. O comprimento de onda de cada luz foi medido com o espectrofotômetro. As cores emitidas pelos LEDs tinham comprimento de onda variando entre 50 e 90 nanômetros, e os comprimentos de onda de pico testados ocorreram em 630 nanômetros para o vermelho, 575 nanômetros para o amarelo, 525 para o verde, 470 para o azul, 360 para o UV e entre 410 a 770 nanômetros para o branco. Nos experimentos em que o estímulo luminoso estava ausente em total escuridão, os LEDs permaneceram desligados. O azul e o branco eles foram selecionados para teste de estímulo químico. O azul, porque essa cor causava atração comportamental, e o branco, pois esse espectro inclui vários comprimentos de onda, e porque as luzes da rua, são geralmente brancas. O odor da amônia, no frasco de 500 ml, ele veio de um papel de filtro umedecido com hidróxido de amônio, diluído em água destilada, e o controle ele consistiu em um papel de filtro umedecido com água destilada. E a amônia liberada pela amostra da garrafa foi de 80,12 ppb, que foi medido na corrente de ar, na saída ali do tubo em Y. O barbeiro ele foi colocado em um pote de plástico limpo, que se encaixava na extensão frontal do tubo em Y. Após 3 minutos, a porta foi aberta. O barbeiro, então, caminhou contra o vento em direção a um dos braços do tubo em Y. Preferência e atração foram considerados comportamentos de orientação. As preferências dos triatomíneos na bifurcação foram avaliadas com base em 2 parâmetros. A primeira escolha, feita por cada inseto no tubo Y, e a fração de tempo gasto em cada um dos extremos, ou índice de preferência. O índice de preferência ele foi calculado pela expressão IP é igual a TA menos TB dividido por T, onde TA é o tempo que o inseto passou dentro da extensão A e TB é o tempo gasto na extensão B, e T é o tempo combinado gasto em ambas extensões. IP igual a 0 indica que o inseto passou a mesma quantidade de tempo em ambas as extensões. O fotoolfatômetro ele foi colocado em uma caixa escura feita de madeira, metal e plástico, iluminada com uma lâmpada LED infravermelha posicionada a 20 centímetros acima do tubo Y. O comportamento do inseto ele foi registrado desde o início até o final da escotofase, em um computador fora da caixa com uma câmera de vídeo sensível ao infravermelho. E cada inseto ele foi observado por 10 minutos em uma sala escura. A tabela 1 e a figura 2 mostram as respostas de escolha das ninfas de quinto insta a estímulos multimodais em um fotoolfatômetro de dupla escolha em Y. Nós podemos observar que a luz azul mostrou ser um atrativo para ródnios prolixos no tubo em Y. E quando os triatomíneos foram apresentados com as diferentes cores, vermelho, amarelo, verde, UV e o branco, versus a escuridão, um número maior de triatomíneos escolheu a escuridão, que é o que está mostrando a figura 2. Quando os insetos receberam amônia versus escuridão, ou seja, amônia mais escuridão versus escuridão apenas, um número maior desses insetos escolheu a amônia.
Quando os insetos receberam luz azul versus amônia, ou seja, azul versus amônia mais escuridão, um número maior de insetos escolheu a amônia. Quando foi oferecido luz branca versus amônia, ou seja, branco versus amônia mais escuridão, não foram observadas diferenças de escolha. E, por fim, quando foi oferecido luz branca mais amônia versus a escuridão, um número maior de triatomíneos optou por caminhar em direção à luz branca mais amônia. A tabela 2 e a figura 3 mostram as respostas temporais de triatomíneos a estímulos multimodais em um fotoolfatômetro de dupla escolha em Y, expressas como tempo acumulado, que é o que está mostrando a figura 3A, e o índice de preferência, que é o que está mostrando a figura 3B. Apesar dos triatomíneos terem escolhido a escuridão versus as diferentes cores, como o vermelho, amarelo, verde, o V e o branco, eles passaram mais tempo nessa extremidade do tubo em Y, exceto no caso da luz azul, que foi preferida à escuridão. Quando os insetos receberam amônia versus escuridão, os triatomíneos passaram mais tempo na amônia. Quando os insetos receberam luz azul versus amônia, passaram mais tempo na extremidade do tubo que tinha amônia. Quando oferecidos luz azul mais amônia versus escuridão, os triatomíneos passaram mais tempo na extremidade da amônia mais azul. Quando foi oferecido luz branca versus amônia, os triatomíneos passaram mais tempo no braço que tinha amônia. E, por fim, quando foi oferecido luz branca mais amônia versus escuridão, os insetos passaram mais tempo na extremidade que tinha a luz branca mais amônia. Então, a partir desses resultados, os autores apoiam a hipótese de que os triatomíneos têm visão de cores, uma ideia que é sustentada por evidências filogenéticas. Vale ressaltar que nenhuma das luzes testadas evocou a evasão. E eles comentam que isso é bastante surpreendente, porque existem trabalhos que mostram comportamentos fotonegativos nesses insetos em condições de laboratório. No entanto, outros trabalhos mostram triatomíneos atraídos pela luz artificial, tanto em laboratório quanto em campo, como é o caso de muitos outros artrópodes. Esses resultados podem parecer meio que contraditórios, mas, na verdade, eles podem constituir diferentes formas de orientação. E o autor diz que comparar os resultados apresentados nesse trabalho com observações de campo e experimentos de laboratório realizados por outros autores é muito complexo, pois as condições de luz e eólica, bem como a liberdade de movimento dos triatomíneos relatados na literatura, variam consideravelmente. E durante todos os experimentos desse trabalho, os triatomíneos eles foram estimulados com o estímulo eólico, uma condição experimental que é exclusiva em relação aos trabalhos de autores anteriores. Os resultados mostraram que a luz azul atraiu Rhodinius prolixus e que as outras cores, como ultravioleta, verde, amarelo, vermelho e branco, não levaram à fototaxia positiva. Ward e Finlayson, no ano de 1982, observaram que Triatom infestas evita as luzes branca e verde, embora essa fototaxia negativa ela não seja induzida pelo azul, vermelho e o infravermelho. Embora esses autores não tenham observado atração pela luz azul, eles não apontaram como repelente. Nesses experimentos, o inseto ele tinha pouca liberdade de movimento e talvez isso explique parcialmente a sua fotofobia consistente. Lazari, no ano de 2016, observou que Triatom infestas evitou a luz, isto é, fototaxia negativa, das seguintes cores: violeta, azul escuro, azul e verde. Mas esses autores realizaram seus experimentos em um cenário onde os insetos eles tinham a possibilidade de se refugiar em uma área sombreada,
o que pode ter induzido a fotofobia. Bertrand, em 1971, e Andrew Ward, em 1972, observaram fototaxia positiva em teratoma maculata para o azul, verde, vermelho e branco durante a escotofase. Esses autores realizaram seus experimentos em um cenário onde os insetos tinham a possibilidade de se movimentar, não tinham a possibilidade de se refugiar na sombra e a fonte de luz ficava restrita a um pequeno espaço. Pacheco e colaboradores, no ano de 2012, também observaram fototaxia positiva para amarelo, verde e azul, enquanto o vermelho ele não induziu a atração quando eles colocaram teratoma de imediato em um espaço relativamente aberto. Para esses autores, de acordo com os resultados desse artigo, o azul também foi a cor que apresentou o maior nível de atração. A atração pela cor azul, ela não é exclusiva dos teratomíneos. Vários dípteros hematófagos são atraídos por espectros com picos próximos a 460 nanômetros. De fato, certas armadilhas específicas para moscas de Tsetse, amplamente utilizadas na África, usam a cor azul como isca. E talvez essas moscas elas se aproximem da cor azul em busca de sombra protetora ou da sombra produzida pelo hospedeiro. No desenho experimental desse artigo, a amônia confirma o seu poder de atração sobre os teratomíneos. Enquanto a luz branca mais amônia induziu os teratomíneos a escolher tal estímulo e a passar mais tempo nessa extensão do tubo em Y, quando oferecida a luz azul mais amônia, não foram observadas respostas de escolha, mas os insetos passaram mais tempo nessa extensão. Assim, a amônia combinada com a luz branca ou azul atrai esses teratomíneos, e o azul por si só também teve resultados positivos. No entanto, o fato de tais luzes coloridas não contrariarem o efeito atrativo da amônia, o autor comenta que é paradoxal, pois outros estudos mostraram que um estímulo de luz ele pode superar o efeito de um estímulo olfativo.